Seja bem-vindo ao podcast 2 é Melhor. Meu nome é Doralice, sou advogada e terapeuta. E hoje nós vamos falar de um assunto que bombou nas redes sociais, a separação de Zé Felipe e Virgínia. Mas calma, fique calmo. Calma, muita calma nessa hora. A gente não veio trazer fofoca, mas principalmente aprendizado. A gente vai entender o que deu errado, mas principalmente o que poderia ter dado certo e que não deu nesse casal. É isso mesmo. Meu nome é Danilo Correia, sou terapeuta e aqui a gente vai falar dos altos e baixos da vida dos casais, né? Com leveza, verdade, propósitos, porque toda crise traz um aviso. E se a gente conseguir aprender com o erro do outro, a gente vai evitar os nossos erros, correto? Com certeza. E se tornar e nos tornarmos sábios, né, para isso. Já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse episódio que ele está bombástico hoje. Compartilhe com alguém que ama, porque relacionamento não se destrói de repente, mas pode ser reconstruído antes dele cair. Verdade. O anúncio foi calmo, respeitoso, né? E cheio de gratidão. Eles falaram em ser amigos, eles falaram em cuidar dos filhos, ser honesto com eles mesmos, mas também foi muito triste isso. Por isso nós estamos aqui de preto, de luto, um protesto contra o término de um relacionamento, né? Tão bonito como o deles. Verdade. Né? Porque a gente percebeu ali que o amor não foi o suficiente. Exatamente. Então, assim, o amor ele é muito importante no casamento, mas ele tem que ter alguns ingredientes a mais, correto? Sim, verdade, porque não é tudo na vida, né? Eles escolheram não viver de aparência, mas será que não dava para salvar isso antes do que simplesmente chegar e dar, pronto, separamos? Vamos analisar juntos hoje os 4 sinais que aparecem ao longo do relacionamento deles. E como qualquer casal pode aprender com isso. Às vezes essas 4 dicas que nós vamos falar hoje é o que está acontecendo no seu relacionamento. Vê se essas 4 dicas, esses 4 sinais está acontecendo aí no seu relacionamento. E deixa aí nos comentários. Verdade. Vamos lá? O primeiro sinal foi uma discussão pública, né? Uma separação temporária que eles tiveram. Tudo começou a desandar, né, vamos dizer assim, numa festa da família do Zé. Nervoso, mandou a Virgínia calar a boca na frente de todo mundo. Resultado, separação por uma semana. Pois então, é, assim, isso, né? Realmente a gente não deve discutir na frente das pessoas, correto? Exatamente. Não dá não, gente. E sabe, gente, isso aqui é muito sério, né? Quando o respeito se quebra publicamente, uma rachadura se forma dentro do relacionamento. E é uma vergonha, né? E demora para assumir essa situação, né? Machuca, marca, entristece, muda a forma como os dois se olham. Verdade. Ficam Realmente meio com o pé atrás, né? traz um abalo, né, no relacionamento. Isso não é muito bom, não. Dá para evitar isso? Com certeza. Dá para evitar. Combine regras de respeito, mesmo durante as brigas. Todo casal vai ter algum momento de discussão, de que não vão concordar um com o outro, mas é importante vocês colocarem regras nas discussões. Nunca lavar roupa suja na frente dos outros. Por isso que fala, né, que tem A lavanderia. A lavanderia é um local específico para lavar roupa. Exatamente. Então, assim, Qualquer coisa você vai para lá. Lave a roupa no lugar correto. Estabeleça frases, sinais. Uma frase, vamos conversar depois, calma. Ou algum gesto, assim, de pegar no braço, né? Dar uns 2 apertãozinhos assim, ó, calma, depois a gente conversa. Então, é um sinal para que o outro se acalme, né? Para que o outro tenha mais tranquilidade, para que ele entenda que aquele não é o momento ideal, porque às vezes no momento nervoso a pessoa vai querer se descontrolar ali, mas aí vocês têm um sinal. Aí vocês vão respeitar aquele sinal, né? Isso é uma sintonia, sabe? Isso. Isso é você conhecer o seu parceiro, o seu cônjuge.
É respeitar, acima de tudo, o respeito. Sabe, gente, o respeito, ele cabe dentro de um relacionamento entre pais e filho, entre irmãos, entre amigos, entre vizinho. Cara, educação, gentileza, isso cabe em qualquer lugar, qualquer metro quadrado, em Verdade. qualquer cidade, país, município, não existe isso. Se você tem isso, o respeito para o seu próximo, é mais fácil de você E lidar. quando você tem uma pessoa próxima, que é o seu cônjuge, né, o seu esposo, é a sua esposa, vocês têm essa afinidade, essa liberdade de conversar um com o outro. Fica até Exatamente. mais fácil, porque Fácil. vocês vão combinar. É a intimidade maior. Então, como tratar? Trabalho de autorregulação. Terapia individual, se for um caso de um dos dois ser mais estouradinho, né? Exemplo, no caso do Zé Felipe aqui, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Se ele é um pouco mais estourado que ela, então ele procura fazer algum tratamento, assim, com relação a isso. E além do tratamento de casal, né, a terapia de casal, pode ajudar na gestão da raiva, do orgulho, da impulsividade. Então, assim, essa questão dá para ser trabalhada, né? Tá. Agora, assim, precisa alinhar, né? Tem um alinhamento. E se você errar, peça perdão, desculpa, conserte o quanto antes, o mais rápido possível. Por quê? Ali vai gerar uma situação onde vai gerar mágoa, tristeza, pode gerar até uma, vamos dizer assim, uma oportunidade para quando você briga com seu cônjuge, outra pessoa se aproximar. Então, é muito importante você, o quanto antes, resolver isso. Os dois resolver o quanto antes, né? Não coloca, sabe? Como é que é aquela frase provérbio que fala que a gente não pode pôr a peneira, né, que é o O sol sol sobre sobre a a peneira, peneira, né? Porque não né? vai adiantar, Não né? vai adiantar, não vai cobrir, né? Não vai tampar. É melhor resolver o quanto antes, sabe? Porque não dá para deixar para depois. Se você deixa, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vira uma bola de neve e é tão difícil resolver depois, Isso. gente. Depois é pior. Ai, ai, é um estresse, não é verdade? Tanto aqui quanto aí em qualquer lugar, isso vale em qualquer lugar. E o segundo sinal que nós observamos é a questão entre o Zé Felipe e a Virgínia, foi uma frase que até ela falou assim: a vasectomia ou é a frase que doeu, que o Zé falou? Numa entrevista, a Virgínia falou assim que o Zé não queria fazer vasectomia. E a justificativa dele foi assim: e se eu separar de você e querer ter outro filho com outra mulher? Aí ficou difícil, Ficou né? pior. Porque, olha só, a vasectomia, ele poderia ter falado assim: eu não quero fazer uma cirurgia, isso dói, né? Eu não quero ficar impotente. Inventar qualquer desculpa, né? Ele usou o plano B, não, se não der certo com você, eu quero ter filho com outra mulher. Ou seja, ele é um cara que gosta de ser pai, né? Porque ele já tem 3 filhos com ela, e são lindos os filhos deles, é uma família linda e maravilhosa, que eu tenho certeza que todo o Brasil gosta, até a gente aqui também. Aham, Não é verdade, Danilo? com certeza. E aí, nesse caso, ele tinha um plano B. Só Exatamente. que aí, exemplo, quando você casa, você não tem plano B. O plano A tem que dar certo, e É se o, não der certo, é o plano A, não adianta. é o plano Ele vai dar certo. Só que vai. assim, precisa de trabalho, precisa de Sim. investimento, precisa de atenção. Então, essa fala não foi sobre a vasectomia, Não, e sobre o compromisso dele com ela. Quando os dois começam a pensar no plano B, ou ela ou ele, antes de investir no plano A, o relacionamento já está ameaçado. Não adianta. Então, assim, como diz, né, na palavra de Deus, como andarão dois juntos se não estiver, né, em concordância, se não tiver acordo? Como vão andar os dois juntos se não tiver esse acordo? é porque cada cabeça vai para um lado. Exemplo, um caminho aqui, a gente está andando por um caminho aqui, e um quer ir para a direita e para a esquerda, não vai ter concordância, então vai haver a separação, porque um vai para a direita e outro vai para a esquerda. Agora, eu acho que o grande lance aí não foi a vasectomia, mas foi ele colocar essa questão se eu separar. Então, assim, eu sei que realmente nesse mundo artístico, né, vamos dizer assim, Uhum, acontece muito isso. uhum. Mas isso não é normal, a gente não pode aceitar isso como normal. O Não. relacionamento, eu tenho certeza que toda pessoa, quando casa, ela não pensa em separar. Se ela não pensa em separar, então não tem plano B, invista no plano A, o máximo que você puder, né? E se você não conseguir buscar ajuda, né? É isso aqui que a gente está falando. Dando sinais que, por exemplo, é o segundo sinal. Primeiro ele mandou ela calar a boca. O segundo ele falou assim, não, não quero fazer, porque ela pediu algo para ele, né? Então, por exemplo, quando a esposa, o seu cônjuge, seu parceiro pede algo para você e você
Ao invés de você falar assim, não gostaria de fazer isso, eu posso fazer tal coisa, mas eu não quero fazer isso que você está me falando para eu fazer. E não dar uma justificativa assim, não posso fazer isso comigo, vai que não dá certo. É porque tinha várias outras formas deles resolver essa questão, né? Outra forma de contraceptivo, usar outro método, né? Isso, tem Alguma vários, coisa, né? Então faltou o quê, gente? Alinhamento, conversa clara sobre o futuro, né? Todo casal precisa revisar juntos os sonhos, os propósitos, os projetos. Ter filhos não é não ter mais, ou viajar, mudar de cidade ou de país. Tudo isso tem que ser construído a dois. Lembra que a gente sempre falou nos nossos podcasts que a base de tudo é o quê? É o diálogo. Ele é a base de todo casal, de todo relacionamento. Se não existe essa comunicação clara, verdadeira, constante, e se ela está com alguma rachadura, alguma coisa que não está consertada, que não está alinhada, ela vai falar lá na frente, igual ele está falhando na vida deles. Né? Isso. Que acontece? É muito importante fechar todas as brechas, né? A rachadura é uma brecha. Então, assim, é como uma caixa d'água, vai ficar vazando água ali e não vai encher. Então, é preciso resolver todos os problemas, ok? E para isso, terapia de casal ajuda demais. Mas a ajuda deles, será que chegou tarde? Porque eles falaram que fizeram terapia, né? Eles começaram a terapia de casal em 2023. E isso é ótimo, mas às vezes o casal já chega na terapia com a casa pegando fogo. E isso é um problema. Por quê? A ajuda é boa, mas precisa de tempo, perseverança no tratamento. Então vamos dar um exemplo aqui que a gente falou a casa pegando fogo, né? Suponhamos que uma casa pegou fogo. Quando os bombeiros apagaram ali, jogou água e tudo, a estrutura está abalada. Às vezes você vai ter que refazer o teto, vai ter que refazer a parede, vai ter que refazer alguma coisa. E para isso leva tempo. Não é de uma hora para outra. Como a casa pegou fogo, chegou com a casa pegando fogo, a terapia tem que ser mais intensiva. E ao longo do tempo pode se diminuindo isso. Porém, é preciso ser feito algum tratamento, alguma coisa, tentar ajudar de alguma forma, conversa, enfim, exercícios, né, diálogo. E tem que ser colocado em prática, né? Porque se não colocar em prática também não adianta nada. Gente, mas é tão básico isso. Você vai no médico, ele te dá a receita e prescreve para a sua doença. Porque você não tratou da sua saúde, do seu corpo, aí agora você vai tratar da doença. E se você não toma e não segue a receita que o médico te deu, você acha mesmo que você vai conseguir tratar aquela doença? Não vai. Ou seja, o tempo que você vai levar vai ser muito maior do que se você tivesse tratado todos os dias um pouquinho, sabe? Fazendo exercício físico, melhorando sua alimentação. A prevenção, né? A prevenção ela é boa e cabe em qualquer lugar e ambiente. Qualquer coisa. Em qualquer coisa, seja na sua casa, na manutenção, nos seus filhos, na sua saúde, sabe? Em tudo, gente. Como é importante a gente prevenir antes. E assim, a terapia não é que vai salvar o que está acabando, não é isso, sabe? Igual eles começaram em 2023, a gente está em 2025, então 23, 24, menos de 2 anos. E assim, qual foi a intensidade, né? Exatamente, então, assim, a prática foi diária, foi mensal, eles estavam praticando, fazendo aquilo que foi proposto para eles, como terapeuta, porque assim, é para fortalecer o casal, que já está bom, é para manutenção, é para crescer. Prevenção, né? Isso. Como a gente falou do fogo aí, a prevenção poderia ter ajudado a não pegar fogo na casa. Exatamente. E aí acabou pegando fogo na casa. Então, assim, a prevenção ela é muito importante para isso não acontecer, para não deixar pegar fogo na casa, né? E traz o quê? Faz crescer, prevenir e amadurecer esse casal. Isso. E se você espera explodir para procurar ajuda, gente, pode ser tarde. É preciso entender a necessidade que vocês estão vivendo. E se está em um estado já avançado de discussão, no início da terapia vai se precisar de mais sessões. E quando vai melhorando as sessões, vai diminuindo, né? Quanto mais você melhora na questão da comunicação, o relacionamento vai melhorando, vai diminuindo até as sessões. Mas aquela coisa, né? Tem que ter resultado, né? Tem que ir apresentando resultado. Como a Dorinha falou aqui do médico. Você vai no médico,
E aí ele fala, ó, você vai tomar um remédio por 1 mês. Aí você volta nele daqui 1 mês, o médico vai te perguntar, você tomou os remédios? Ele vai falar, você vai falar para ele, não, não tomei não. Ele vai falar, sua doença agravou, você não tomou os remédios, fez foi agravar. Em vez de melhorar, recuar, retroceder, ela avançou. Aí não tem médico que resolva, porque você não fez o que tinha que ser feito. Então você precisa fazer o que tem que ser feito. Os exercícios, né? Você colocar tudo em prática, porque senão não adianta, correto? Gente, é o básico, é o básico do básico. É a comunicação em primeiro lugar, que a gente já tem podcast sobre isso aqui. Outra coisa que é importante também é a questão da manutenção, é de praticar, da autorresponsabilidade, criar hábitos necessários, coisas pequenas que vai crescer e progredir lá na frente, que vai fortalecer, amadurecer, e vocês vão crescer juntos. Não deixa acontecer, sabe, explodir a casa, pegar fogo de verdade para você tentar salvar, às vezes, uma coisa que é tão difícil de ser salva quando já explodiu, quando já pegou fogo em tudo. Se tá pegando fogo só em um pedaço da casa, é mais fácil de fazer a manutenção. Agora, se Verdade. deixa tomar conta de tudo, é muito mais difícil o trabalho, vai demorar muito Verdade. mais tempo. Então aqui vai um conselho. Se vocês estão brigando demais ou se afastando, não espere o fundo do poço. Busque apoio cedo, quanto antes. Não deixe o pior acontecer. Vamos Exatamente. aprender com o erro do outro, como eu falei lá no Isso. começo. E assim a gente vai se tornar sábio, correto? Exatamente. Tem até uma frase de um escritor que eu gosto muito dele, é o Augusto Cury. Ele fala assim que o inteligente, aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com o erro do outro. Então vamos aprender com o caso do Zé Felipe e da Virgínia, que se aconteceu com eles, você pode evitar de acontecer com vocês, tá? E tem que colocar em prática o que se aprende na terapia, principalmente aqui no podcast 2 é melhor. Não vai adiantar nada você assistir esse podcast, esse episódio que está fenomenal, e não colocar em prática na sua casa aí, no seu relacionamento e continuar repetindo os mesmos erros, né, gente? Verdade. A prática ela é importante em todas as áreas. Em todas. Exemplo, seja uma pessoa que se forma em qualquer área, se ela não colocar em prática o que ela fez ali, o que ela se formou não vai adiantar em nada, ela vai ter um título só, mas ela não vai praticar aquilo. Então, assim, um curso que a pessoa faz e ela não colocar em prática não vai adiantar. Então, assim, é muito importante a prática. Nem que você faça todo dia um pouquinho, né? É Exatamente. importante você colocar em prática. E assim, como a gente falou, né? Os pequenos gestos, eles são tão importantes porque isso vai mudar demais. E a terapia não salva ninguém. Não. Aplicar o que se aprende, sim. É por isso que os exercícios são muito importantes. Bons para os casais colocarem o quê? Em prática, né? Esses exercícios. Por quê? Porque assim vai ter, como é que fala? A verdade ali colocado em ação. Vocês vão colocar tudo aquilo em ação. Vou dar um exemplo. Suponhamos que na terapia, né, seja combinado, vamos dar um exemplo aqui, dele fazer alguma coisa na semana para ela, né? Olha, você vai fazer alguma coisa com intencionalidade para ela. Então, sim, ele vai ser intencional. Ele vai pegar, vai comprar uma flor, vai comprar alguma coisa, ele vai conquistar ela. Então, assim, essa conquista, ela não vai acabar nunca. Nunca. É porque diário. as pessoas namoram e aí acham assim, já conquistei, ela já é minha. Ganha o território. E para de conquistar, né? E assim, É por isso que a gente já falou isso em vários podcasts aqui, a gente tem podcast falando sobre isso, episódios, né? Que até a gente deu o exemplo daquela mulher que tinha amnésia e ele tinha que conquistar ela todos os dias. Então, assim, esse conquistar, ele é para sempre, ele não acaba, não. Vocês vão estar velhinho e você ali vai estar conquistando ela e ela você. Verdade, é legal isso, né? É. Vamos ver o quarto sinal que é notório na vida deles, que eles demonstraram, foi o distanciamento emocional, né? A Virgínia disse que sentia que o Zé estava se distanciando dela. E isso é mais comum do que a gente imagina. O parceiro começa a assumir, mesmo estando presente fisicamente, mas emocionalmente, até mesmo nos momentos de intimidade, ou
ou de estar junto entre casal, de carinho, de né? carinho, Até fisicamente também, né? se distanciando. Acontece até fisicamente também. O trabalho faz com que a pessoa não apareça mais em casa ou fique vários dias fora, isso atrapalha demais. Às vezes o problema não é a falta de amor, é o excesso de distração. O trabalho, como eu acabei de falar, o celular, o cansaço. Ah, eu tô cansado, depois, deixa para depois. Às vezes os filhos, que são uma bênção no casamento, o esposo ou a esposa coloca como empecilho, né? Ah, não tá dando certo, porque a gente não tem mais tempo só pra gente. Mas é importante que vocês tenham tempo só para vocês. É importante que vocês tirem um momento só para vocês. Então tudo se torna prioridade, menos o casal. Agora imagina, os filhos vieram por causa do casal, né? O casamento vieram por causa do casal. Então, assim, a prioridade é o casal. O casal vira colega de quarto, como a gente falou nos 2 episódios passados, né? Que foi complemento e trouxe. Olha só como é que está interligado. Né? A gente falou sobre a ausência do casal um com o outro, na questão da comunicação, na questão sexual. E agora aqui. Tá vendo? Olha como então, assim, se você assistiu os episódios passados aí, vai ajudar bastante, hein? Você vai entender que vai desencadeando. É um efeito dominó. Se não praticou aquilo antes, vai ter uma consequência lá na frente. E a gente também tem vídeos aí que a gente colocou exercícios para fazer. Vocês fizeram os exercícios aí? Verdade. Isso é importante, beleza? Sabe, gente, o que realmente a cura, né? Cura de tudo isso? É a intencionalidade, né? Ser intencional. Ser intencional, fazer as coisas com compromisso, com vontade de agradar, de restabelecer, de permanecer o seu relacionamento, o seu casamento. Sair, conversar juntos, marcar um cinema, né? Um relacionamento não acaba quando falta o amor, é verdade. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que no Zé Felipe e na Virgínia ainda tem amor. É claro, é estampado pelo comportamento deles. Não é falta de amor, às vezes realmente pode ter acontecido uma falta de conexão. Isso. E o amor, querendo ou não, ele precisa dessa conexão, né? São os pequenos gestos que fazem a diferença. Um abraço, né? Como você está, um Vale Night, como eu falei aqui, né? Vocês terem um Vale Night entre vocês. O mais importante é não deixar a rotina matar o romance entre os dois. Então, assim, como eu falei, quando era namorado, era aquela questão de querer conquistar, né? De querer estar sempre junto, perto. E vocês não podem deixar isso morrer no casamento. É claro que é um amor mais maduro, vocês entendem que não pode estar o tempo todo, mas vocês entendem também que precisa estar em algum momento, algum tempo. É importante sair pela manhã, beijar, abraçar. Esse contato físico, ele é muito importante, como a gente já falou em outros episódios. Então, assim, a gente tá falando aqui coisa que a gente já falou. Então, assim, essas 4 coisas. E que a gente está vivendo na prática agora um casal que é super famoso, o Zé Felipe e a Virgínia, né? E tá claro, explícito na vida deles. Que essas coisas que a gente vem falando, batendo na tecla aí, acontece demais nos casamentos. Exatamente, né? Sabe, gente, o ritual de conexão diária, como o Danilo falou, 10 minutos por dia de conversa sem celular, um elogio por dia, né? Quantas vezes você quiser, uma oração junto, um abraço consciente, sabe? Uma coisa de saber que você precisa um do outro, que você mantém aquela conexão. Uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui na nossa casa, que eu acho muito legal, que a gente tem aprendido, viver e presenciar a conexão no momento juntos, na hora ali do café da manhã, do almoço, da janta. Verdade, tá junto, né, nesse momento. Tem sido, assim, maravilhoso para mim, né, e principalmente para nossa filha. A gente tem aprendido com ela, e ela até demonstrou isso, né? Vamos orar para agradecer pelo alimento, né? Ela aprendeu isso na escola, e ela está trazendo isso, e pergunta, você orou? Você orou? Sabe? Essa conexão entre a casa. Porque a gente está junto ali, né? A gente está junto, então tem que estar essa conexão, tem que estar presente, não só de corpo físico, entende? Mas de amor, de carinho, de afeto. Correto. Então, assim, se você ouviu tudo isso e pensou, caramba, isso está acontecendo comigo, respira, calma, não é tarde demais, é hora de agir. Então a gente precisa fazer o quê? Colocar em prática, como a gente falou. E assim, eu creio que o Zé, né, e a Virgínia, eles vão voltar.
tá? Eu acredito que eles vão voltar. Tô gostando, hein, gente? Ó, Virgínia, coloca em prática aí, viu, Zé? Coloca em prática que vai dar certo, mas em prática, beleza? De fato e de verdade, hein? Isso. Porque o amor precisa de manutenção, gente. Precisa de cuidado, atenção e principalmente humildade. Não espera virar notícia para perceber que perdeu algo valioso, né? Porque perdeu um casamento de muito tempo, né? Eles vão fazer 5 anos de relacionamento. Eles têm 3 filhos lindos, né? Então, assim, até para os filhos, ter os pais juntos, isso é muito bom, isso é muito importante. Isso não tem preço. Não tem nada que pague isso. Você tá com os pais junto ali, a família junto, não tem preço. Então, assim, a separação do Zé Felipe e da Virgínia não precisa ser só mais um. Pode ser um alerta para a gente construir relações mais saudáveis. Então, a gente precisa entender que isso foi um alerta para mim, um alerta para você, um alerta para nós, que temos que cuidar do nosso relacionamento. Temos que sair, temos que dar atenção, temos que fazer gestos pequenos de carinho, de amor, sabe? A gente precisa valorizar, né? Eu acho que isso é muito importante no dia a dia. Seguir a receita, né, gente? Olha, se esse episódio tocou o seu coração e fez sentido, te fez refletir, então, por favor, você tem que curtir, compartilhar com alguém especial e se inscrever no canal. Vamos crescer juntos. Isso mesmo. Lembrando, 2 não é um número, é um compromisso, é uma escolha diária, não é isso? É como a ferramenta certa. 2 é sempre melhor. Com certeza, é isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau!